Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos juntos conversar um pouquinho sobre esses componentes denominados circuitos integrados. Então, o que são circuitos integrados? Então, um circuito integrado, se nós lembrarmos um pouquinho, antigamente os componentes eram grandes, os componentes eletrônicos eram grandes, né? Você podia manusear mais facilmente. A miniaturização possibilitou que esse conjunto de circuitos ficassem reduzidos, ficassem pequenos. E aí ficava difícil o manuseio. Então, o que fizeram? Pegaram esses vários componentes, né, esses vários circuitos que ficaram pequenos devido à miniaturização, e colocaram dentro de um único invólucro, dentro de um único encapsulamento, que foi dado o nome de um circuito integrado. Ou seja, é um circuito que foi integrado, né, foi colocado dentro de um componente, né, que facilitou tremendamente o manuseio e a própria questão de operação com esses componentes. Então esse é o famoso circuito integrado, ou abreviado, como muitos chamam de CI. Tá? Bom, a gente pensar num circuito integrado, ele, dentro da sua composição, tem várias funções que são atreladas, várias funções, várias operações. No caso aqui, nós temos aqui alguns exemplos de alguns circuitos integrados, né, que são mais simples. Circuito integrado que compõe portas NAND, portas inversoras, porta SHORT, porta OR, mas independente da sua função, da sua funcionalidade, todos eles têm lá dentro, né, eles têm no seu interior alguma função que é implementada, né, que é integrada dentro do seu encapsulamento. Né? Então, essa visão que nós estamos tendo aqui é uma visão, como se fosse uma visão, um bloco dele, né, uma visão lógica dele, mas tudo isso fica dentro de um único substrato, tudo isso fica montado, né, dentro de um único componente em termos de material, né, de silício, ok? Então, independente da sua funcionalidade, cada um deles tem uma representação que a gente chama de layout, né, que mostra como cada pino, né, tem a sua função, tem a sua atribuição para a gente poder ligar esses vários componentes aqui por meio dos pinos. Então essas portas, esses circuitos, eles ficam aonde? Eles ficam lá dentro do CI, nessa areazinha aqui, né, que é propriamente o chip, que a gente chama o chip propriamente, que é o material, né, que foi feito de silício, que é feito a constituição desses circuitos integrados. Então lá dentro fica o chip, aí tem os fiozinhos, os filamentos que conectam com os terminais, né, com os pinos. Sempre os pinos têm uma numeração, né, indicado ao lado do chanfro, tem uma numeração, para justamente a gente saber como a gente vai fazer essa interconexão desses diversos circuitos integrados. Então, o chip propriamente é a partezinha lá dentro, né, do substrato realmente, que é o que contém os elementos que compõem o circuito integrado. Né? Só que o circuito integrado ele é bem maior, né, do que propriamente o chip, justamente porque tem uma distância padronizada entre os terminais, né, e por isso que acaba tendo o invólucro, ele acaba sendo maior. Aqui ao lado tem uma figura, né, que foi feita, uma foto, né, mostrando aqui dentro, nessa partezinha aqui, ó, está o substrato propriamente. Né? E aqui já dá para ver esses pequenos filamentos, né, filamentos de ouro que ligam o substrato aos terminais, né, aos pinos do circuito integrado. Esse circuito integrado, a ideia desse circuito integrado foi desenvolvida por Jack Kilby, lá em 1958. Né? E aqui tem a foto desse primeiro circuito integrado, que era bem reduzido mesmo, né? Era bem simplório naquele tempo, mas deu todo esse avanço em termos de como poderia ser feito essa integração de vários circuitos dentro de um único invólucro, né? De um único encapsulamento. E aqui do lado, só para termos de curiosidade, tem uma foto, né, que foi tirado, né, que foi feito um recorte de um circuito, né, demonstrando como foi a ideia que foi tirada justamente da patente, né, que ele fez a solicitação desse registro público, né, dessa patente lá em 1964. Né, então,
fica aqui a título de curiosidade todo esse processo. Se a gente pensar em circuitos integrados, né, eles têm lá dentro eles implementam lá dentro as portas lógicas, né? Então tem aqui uma classificação que hoje em dia quase todos os dispositivos estão nessa última categoria denominada VLSI, principalmente processador, memória e tudo mais, mas ainda hoje em dia, né, se utiliza essa classificação, apesar de ela até estar um pouco esquecida. Então tem a denominação SSI, que era para componentes que têm até 10 portas lógicas, MSI de 10 a 100, LSI de 100 a 100 mil, e os componentes que têm, o circuito integrado tem mais de 100 mil portas lógicas, foi denominado VLSI. Por isso que muitas vezes vocês vão encontrar na literatura que o advento dos dispositivos VLSI, no caso o primeiro deles foi o processador, né, o processador, eles levam esse nome de VLSI justamente por essa questão de ter mais do que 100 mil portas lógicas, né? Então, hoje em dia, nós temos a maioria dos componentes, vamos chamar assim, e trabalham nessa faixa, mas nós temos muitos componentes que trabalham nessas outras classificações aqui. Então, é só a título de classificação, não afeta em nada o seu funcionamento. Se nós pensarmos no circuito integrado, cada circuito integrado tem um manual, que a gente chama de datasheet. Esse datasheet, né, esse manual, o que ele contém? Ele contém toda a especificação técnica, tá? De como é possível, o que ele funciona, como é que ele funciona, qual a temperatura, tensão, as correntes envolvidas que eu posso trabalhar nesse circuito. Enfim, ele traz todas as informações necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Então, eu não preciso nem necessariamente ter o componente na mão para fazer o desenvolvimento de um projeto. Basta seguir as informações que estão especificadas nesse pequeno manual, que a gente chama de datasheet do componente, que é possível fazer o desenvolvimento do projeto. Quando a gente pensa em circuito integrado, o circuito integrado eles têm vários encapsulamentos, acho que todo mundo já viu, né? O mais comum é esse aqui, o DIP, que é o primeiro, que foi o modelo primeiro utilizado na indústria da eletrônica, foi esse modelo DIP. E depois foram surgindo outros modelos, até os modelos BGA, que são os modelos mais avançados, né? E cada pontinho desse é um pino, então vocês vejam que aumentou tremendamente a pinagem. Quando a gente diz que aumentou a quantidade de pinos, aumentou também a funcionalidade. Quanto mais pinos eu tenho, maior é a minha funcionalidade que eu posso ter em cada um dos circuitos integrados, né? Então nós temos circuitos integrados de diversas naturezas, diversas funcionalidades, né? Não é porque ele é desse modelo que ele é menos potente do que um desse daqui. Depende muito de quanto de circuitos estão integrados em sua constituição. Então, hoje em dia, os processadores trabalham nesses modelos aqui, os dispositivos com alta quantidade de portas, né, trabalham nesses modelos aqui, né? Enquanto aqui nesses outros nós temos já uma quantidade já um pouco mais reduzida em termos de circuitos que são integrados. Só que essa aqui é bem uma visão geral, porque se a gente for ver um pouco mais de detalhamento, né, nós temos muitas outras denominações, né, para essa questão de encapsulamento. Então, não afeta a função e sim afeta em termos de como isso eu posso fazer para poder colocar na minha placa de circuito, como eu faço para gerar efetivamente um circuito, né? Colocar isso num circuito impresso que depois vai ser colocado dentro de algum equipamento, né? Então, só aqui a título de curiosidade, que são várias as denominações de encapsulamento que a gente tem hoje em dia. Eu espero que tenham gostado. Segue aí os canais para vocês entrarem em contato e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.